projeto ele se iniciou com uma demanda da associação Hans Neumer com a Fazenda Lagoa e que a gente fizesse alguns testes com arborização de cafezais. Isso aqui é uma área mecanizada, então uma forma de você sombrear a lavoura sem perder totalmente a mecanização. Então as plantas são plantadas em linha. Nós usamos aqui espécies madeireiras, espécies para produção de madeira. Esse aqui, o caso, o mogno, a teca e o cedro indiano, o acrocarpus. E do outro lado, as espécies frutíferas, como a macadâmia e o abacate. Aqui dentro da Fazenda Lagoa nos propiciaram o uso dessa área. Em nome da Fazenda da Lagoa, a gente fica muito satisfeito de receber um projeto dessa magnitude com importantes parceiros como a EPAMIG, a UFLA e a Embrapa, juntamente com a Fundação Neumann. A Fazenda da Lagoa abriu as portas, forneceu essa área porque ela tem a preocupação com a cafeicultura no futuro e essas alterações climáticas, a gente está testando o que pode ser medidas de adaptação e mitigação às alterações do clima. Então, a gente fica feliz de poder contar com parceiros no desenvolvimento da cafeicultura. ¿Por qué surgió la idea de este proyecto? A través de un proyecto que nós chamamos Café Clima, que é uma iniciativa global, onde participam diferentes atores da cadeia do café, públicos e privados. Foram identificados 4 países chaves para a cafeicultura do mundo: Guatemala, Brasil, Tanzânia e Vietnã. En esses países se vem trabalhando diferentes ações de adaptação às mudanças climáticas. Inicialmente, a cafeicultura no Brasil foi desenhada para ser uma cafeicultura exposta ao sol, intensiva, e também todo o melhoramento genético das espécies estava orientado a esse fim. Mas, no entanto, o fator clima cada vez vem afetando e vem sendo uma coisa a ser considerada dentro da produção. E nós achamos de que o sombreamento pode atuar muito bem como medida de adaptação nos sistemas de produção dos pequenos agricultores. Pensando em mitigação de aquecimento global, dessas mudanças climáticas, e esse projeto foi tomando uma dimensão maior com a entrada do consórcio café. Então o que foi a ideia? Foi da gente pegar esse experimento e avaliar ela com as diversas expertises que nós tínhamos dentro de um grupo de trabalho. Então aqui tem climatologista, tem fisiologista, tem pessoal de pragas, doenças, agente da parte de manejo de lavouras e de silvicultura, trabalhando em cima disso aqui. A arborização ela diminui a radiação incidente sobre a lavoura, né, a radiação solar incidente, ela aumenta a manutenção da umidade relativa dentro da lavoura e também ela exerce um efeito de tamponamento da temperatura, ou seja, ela diminui as temperaturas máximas e aumenta as temperaturas mínimas. Então isso ocasiona uma série de alterações fisiológicas no cafeeiro devido dessas alterações climáticas dentro da lavoura. O objetivo do nosso plano de ação é verificar esses impactos ecofisiológicos nesses diferentes sistemas de arborização. Quais são as metodologias que a gente está usando para poder analisar isso? A gente está fazendo várias análises de maneira a estabelecer um estudo de relações hídricas do cafeeiro, onde a gente analisa as trocas gasosas com o analisador de infravermelho, de gás infravermelho. A gente está fazendo avaliações de potencial hídrico com a bomba de Scholander, análise de eficiência fotoquímica, também alterações de eficiência fotoquímica do cafeeiro em virtude do sombreamento. E a gente está tentando estabelecer algumas relações de alterações de índices de reflectância ocasionados pelo sombreamento dessas arbóreas. O que a gente espera com esses resultados? A gente espera estabelecer um sistema consorciado, um sistema arborizado, onde haja uma melhor eficiência de uso de água para o cafeeiro em condições de déficit hídrico, onde haja uma menor redução da escaldadura do cafeeiro em virtude de ocorrência de seca associada com altas temperaturas, de maneira todos esses parâmetros associados, claro, ao sistema que vai ter um melhor retorno econômico, uma melhor rentabilidade, uma maior produtividade para o produtor.
Então o objetivo desse experimento aqui é a gente tentar capturar diferentes tipos de inimigos naturais de pragas do cafeeiro e ver qual o efeito desses tratamentos de sombreamento, qual efeito isso pode ter sobre a população desses inimigos naturais. Então, para fazer isso, a gente instalou 3 tipos de armadilhas, né, em todos os tratamentos, nas diferentes espécies para sombreamento, inclusive aqui que é o tratamento pleno sol, que seria o nosso controle, né? Então a gente instalou 3 tipos de armadilha. Uma armadilha é esse pote amarelo, chamada de armadilha de Moerick. Então essa armadilha foi desenvolvida para captura de parasitoides, tá? Parasitoides que podem atacar o bicho mineiro e a broca do café e outras pragas do café também, tá? Então essa armadilha consiste na atrair os insetos pela cor amarela, insetos são atraídos por essa cor amarela, e eles vão cair simplesmente nesse líquido que tem na armadilha, que isso é uma solução salina, mais ou menos 10% de sal diluído em água e algumas gotas de detergente para que os insetos afundem nessa solução a hora que eles tocarem. Nós temos uma segunda armadilha baseada em atratividade via um suco de fruta. Então a gente utiliza suco de maracujá, da fruta natural, coloca numa garrafa PET, essa garrafa PET tem 3 furos triangulares e a ideia ali é coletar vespas. As vespas são predadoras de uma série de pragas. A nossa preocupação aqui é sobretudo o bicho mineiro do cafeeiro, que é predado por essas vespas. E estamos colocando também um terceiro tipo de armadilha, que é uma armadilha de solo, a gente chama de armadilha de alçapão, onde a ideia é capturar insetos que caminham sobre o solo. Então muitos predadores, insetos predadores, como besouros predadores, aranhas, caminham sobre o solo, sobretudo à noite, e caem nesse alçapão. É um copo enterrado no solo, ao nível do solo. Dentro desse copo a gente coloca também a solução salina de água com detergente, para que esses insetos então fiquem preservados ali, presos nessa armadilha até o dia da coleta. Depois de 2 dias a gente vem e recolhe esse material, coa esse material e armazena em álcool, leva para o laboratório, né, na Universidade Federal de Lavras, para fazer a montagem desses insetos e a identificação das espécies. A nossa hipótese é que os tratamentos onde haja sombreamento, e talvez com uma porcentagem de sombra maior, tenha uma incidência maior de inimigos naturais, porque a gente cria um microclima mais adequado para esses insetos. O nosso plano de ação, ele trata dos ácaros no cafeeiro. Os ácaros ocorrem em todos os ambientes terrestres. O cafeeiro não é diferente e nós temos relato de mais de 100 espécies ocorrendo em plantas do cafeeiro. Sendo que dessas 100 espécies, só 2 são de importância econômica, que são o ácaro vermelho, que ele causa dano direto, se alimentando na folha do cafeeiro, reduzindo a área de fotossíntese e causando desfolha. E o ácaro da mancha anular do cafeeiro, que ele causa um dano indireto porque ele é vetor da mancha anular do cafeeiro, uma doença que também causa queda de qualidade na bebida do café, queda de grãos, redução da produtividade e pode até causar morte do cafeeiro. O nosso plano de ação, o objetivo principal é entender, já que os ácaros ocorrem em todos esses ambientes e ocorrem naturalmente em café, em área de produção agrícola convencional, e essas outras plantas que nós estamos usando para arborização também hospedam ácaros, seus próprios ácaros, espécies características dessas plantas, será que não está ocorrendo uma interação? Será que pode ser benéfico para o cafeeiro? Será que essas plantas hospedam agentes de controle biológico dessas pragas? Será que nós vamos ter menor quantidade de pragas e menor necessidade de aplicação de defensivos? Então esse é o objetivo do nosso trabalho, entender, ver qual espécie, qual espaçamento vai nos permitir um manejo sanitário com menor uso de defensivos. E isso para nós é muito importante se a gente pensar em sustentabilidade, seja ela ambiental, a redução do uso de defensivos sempre
implica em um favorecimento ambiental, seja na sustentabilidade econômica, porque aplicar defensivo é custo, e custo prejudica a sustentabilidade da produção. Nós coletamos ácaros nas folhas das árvores e dos cafeeiros. Levamos para o laboratório para identificação, independente de qual espécie, porque nós queremos entender se existe um fluxo dessas espécies, seja do café para as árvores, seja das árvores para o café, né? Se existe um efeito benéfico, esse sombreamento ou a presença dessas plantas podem favorecer os inimigos naturais dos ácaros praga e reduzir a sua ocorrência. Então a gente espera em 4 anos ter alguma proposta ou mesmo compreender essa situação. A associação do cafeeiro com espécies frutíferas e florestais é uma prática comum e pode representar uma renda adicional ao cafeicultor, além de propiciar um ambiente mais próximo de origem do cafeiro. No entanto, pouco se conhece sobre a influência desta integração sobre a dinâmica das pragas, seja como aporte de insetos nocivos ou como reservatórios de inimigos naturais. Assim, essa integração ela deve ser investigada, especialmente no caso das cochonilhas farinhentas, que são consideradas pragas de importância crescente para o cafeeiro no Brasil. E por serem polífagas, podem se hospedar em várias plantas. Esse projeto ele permitirá conhecer a potencialidade dessas espécies frutíferas e florestais de se hospedar as cochonilhas farinhentas e se constituir em reservatórios desses insetos para a cultura cafeeira sombreada. Está sendo realizado o monitoramento periódico das plantas de café e dessas espécies frutíferas e florestais, e outros testes estão sendo realizados no Laboratório de Controle Biológico da EPAMIG em Lavras. Os testes estão sendo realizados com 2 espécies de cochonilhas da roseta, Planococcus citri e Planococcus minor. Essas 2 espécies de cochonilhas estão sendo criadas em laboratório sobre abóboras, visando o fornecimento destes insetos para a realização dos testes. Onde está sendo estudada a capacidade de escolha dessas cochonilhas entre as espécies arbóreas e o cafeiro. Também está sendo estudado em laboratório o grau de adaptabilidade das cochonilhas farinhentas sobre essas espécies frutíferas e florestais e também a atratividade dessas espécies arbóreas frente ao cafeiro sobre as cochonilhas farinhentas mediante o uso do olfatório. O nosso plano de ação dentro do projeto destinado a verificar espécies adequadas para a arborização do café, com a finalidade de fazer frente às alterações climáticas, destina-se a verificar as possíveis alterações no comportamento das doenças e micro-organismos associados aos frutos de café e que eventualmente podem afetar a sua qualidade. A metodologia adotada nesse plano de ação consiste na coleta e identificação durante todo o ano das doenças que ocorrem na lavoura, na área experimental, nos tratamentos submetidos a diferentes espécies utilizadas para a arborização. São coletadas folhas e frutos, dependendo do objetivo em questão. Esse material é conduzido para o laboratório
e nós fazemos a identificação e quantificação das diferentes doenças e micro-organismos associados ao café. Com base nesses dados, nós construímos as curvas de evolução de cada agente causal de determinada doença, inclusive em uma área não submetida à arborização, visando verificar o impacto dessa arborização sobre essas diferentes doenças e micro-organismos. Tanto o que pode ocorrer é o agravamento ou mesmo até a redução da ocorrência e intensidade da doença. E é isso que nós pretendemos ver com esse monitoramento. Bom, dentro do projeto Sombreamento, nós estamos avaliando a produtividade das plantas numa maneira geral. Então, a produtividade de café, como produção, crescimento, alterações até na parte nutricional dessas plantas sob sombra e em função das diversas espécies plantadas em conjunto com elas. Das espécies florestais, nós estamos avaliando a parte do crescimento, a parte de produção de madeira, daquelas que se destinam à madeira, e o crescimento e produção das espécies frutíferas também, para fechar num cômputo geral, fechar a produtividade do sistema como um todo, tanto de café como de madeira e de frutífero.